que se chama luz deles e para afastá-los dela. O indigno e incapaz não deve ter acesso à verdade, ou ele a perverteria. Por isso, a maçonaria cuidadosamente esconde os seus segredos e intencionalmente engana os intérpretes presunçosos. Morais e Dogma, páginas 104 a 105. Aí está, direto da boca do cavalo. Aqui está um livro da alta maçonaria na Alemanha. E ele diz exatamente o que eles fazem. Formada da maçônica leitura, é do mestre maçônico a feitura, seu retrato místico declara os segredos da maçonaria, dos quais tanto se falara, mas ninguém conheceria. Então esta é a linguagem que você tem que aprender. Eles criaram uma sua linguagem porque Deus confundiu as línguas. Então eles criaram uma linguagem do simbolismo para que Deus não seja capaz de confundi-los de novo no futuro. Essa é a lógica deles. Então vamos dar uma olhada em alguns dos seus símbolos para ver onde a gente chega. As espadas cruzadas são parte dos símbolos, a cornucópia, o chifre da abundância. Nós temos pentagramas e compassos e retângulos, e a letra G, que eles dizem que representa Deus, mas que realmente representa o princípio gerador. É um órgão masculino, e o órgão feminino, porque só assim que você consegue procriar. Este representa o masculino e este representa o feminino. Agora, se nós voltarmos às outras religiões, se formos à China, por exemplo, nós vamos ver o Deus Sol, que é o equivalente, em outras palavras, de Ísis e Osíris. Eles estão aqui. Eles são Fuxi e Nua. Ali estão eles nos desenhos daquela caverna. E note que Fuxi e Nua carregam o compasso e o retângulo. Esses são os símbolos da divindade masculina e feminina. É isso que representam. E nas catedrais do mundo, isso é interessante. Essa aqui está sendo restaurada. Mas quem a restauraria? O nome da companhia é Air. Mas o que isso nos diz? Que tipo de companhia é essa? É uma companhia maçônica. Aqui você tem o avental. E o avental tem vários símbolos nele. Ali está o sol e a lua, as estrelas ao redor, e o compasso e o retângulo. E é claro, ali escondida está a letra M. E há um sigma do lado. E é claro, a maçonaria começa em todas as línguas do mundo com a letra M. Mas nós não vamos entrar em todos os detalhes. Eu só quero mostrar alguns deles. As chaves são muito importantes. Você as encontra em todos os sistemas religiosos. Os taus místicos são também importantes. Pombos com folhas de oliveira na boca e outros símbolos. Todo esse simbolismo vem da maçonaria. E martelos e foices são parte do simbolismo da maçonaria. Vocês sabem onde eles ocorrem também, não sabem? E você pode colocar este quadrado ou na forma de foice ou em outra forma. O olho que tudo vê, é claro. O pentagrama e o pentágono são muito comuns. Estes são símbolos ocultos. Hoje há edifícios inteiros que são construídos como pentágonos. Sabiam disso? E então você tem, é claro, a figura do Joanita, São João, assim chamado, que realmente é um símbolo de outra coisa. E há o X, e então a cruz. O que você notou na cruz? É uma cruz de cabeça para baixo, símbolo da vitória sobre Jesus Cristo. Nós vamos dar mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Aqui, martelos e foices e cruz de cabeça para baixo, e Gs e todos os tipos de coisas interessantes. O sol, a lua, as estrelas, tudo isso é simbolismo. Agora, se você quer traçar o primeiro e o segundo grau e outros, há também um vasto simbolismo aqui. O sol, a lua, as estrelas. E se você intercalar esses, então você obtém hexagramas e pentagramas. A estrela está no Oriente. E dizem ao não iniciado que se trata da estrela de Belém. Mas há aqui, é claro, um problema se você usar a sua lógica. Os magos vieram do Oriente e eles caminharam na direção da estrela. Então, onde deveria estar a estrela de Belém? Deveria estar no Ocidente, mas há uma outra que estava no Oriente. E é por isso que a Bíblia condena as orações dirigidas ao Oriente, certo? Porque essa representava o Deus Sol. E essa estrela do Oriente não é outra senão Sírio.
A mais brilhante estrela do céu, o luminário, o iluminado, é um símbolo de Lúcifer. Qual que é o planeta mais brilhante do céu? É Vênus. Vênus é o nome da estrela da manhã. O nome estrela da manhã é a forma masculina e Vênus é a forma feminina. Então você tem o lado masculino e o lado feminino aqui. Os quadrados brancos e negros representam o conhecimento do bem e do mal. Agora, o homem é como se conhecesse o bem e o mal. E nós podemos continuar falando de todo esse simbolismo, mas não temos tempo de falar sobre tudo. As duas pilastras, Jaquim e Boaz, supostamente as pilastras do Templo de Salomão, mas essas são representações do zigurate de Babilônia. Serpentes ao redor de anéis e de globos, saindo dos globos, são comuns na Pérsia, no Egito, na China e nos monumentos da Índia. Vishnu é representado como se fosse uma serpente enrolada. Então, muitos símbolos aqui se referem às cidades antigas. A serpente com a cauda na boca é a serpente universal, aquela que dá vida. A serpente é o símbolo e o protótipo do Salvador universal, que redime os mundos ao dar à criação o conhecimento de si mesmo e a percepção do bem e do mal. Manly Palmer Hall, no livro 33º Grau da Maçonaria. Então é a serpente que lhe dá o conhecimento do bem e do mal. E é ela que foi deificada. Vejam aqui as caveiras e os bebês representando vida e morte. Ciclos de vida e morte. Trata-se da reencarnação. Aponta para frente e para trás. Às vezes são metade branco e metade preto, representando o conhecimento da luz e o conhecimento das trevas. E quer você adore o lado claro ou o lado escuro, isso não faz a menor diferença. É por isso que é interessante que os adoradores do lado da luz são conhecidos como luciferinos. E os do lado escuro são conhecidos como bruxas, magos e satanistas. E eles são todos amigos, porque seu Deus é o mesmo. Não importa que veículo você use para conhecê-lo, é o mesmo Deus. As chaves cósmicas, a resposta ao céu e ao inferno, os símbolos pagãos religiosos são também comuns na maçonaria. Atena, Terra, Ceres, Hermes, que é o símbolo muito comum usado também pelos jesuítas nas catedrais, que tem o símbolo de Hermes. E é claro, a maçonaria diz que os seus ritos são herméticos. Hermes, filho de Mes, filho de Cão, lá do princípio. Mas nós não temos tempo para falar dos detalhes. Aqui temos Júpiter, Marte e Mercúrio, símbolos que representam divindades. Morais e Dogma, página 851, diz que o 32º grau é o mais elevado. A figura hermafrodítica, que é ao mesmo tempo macho e fêmea, é o símbolo da natureza dupla antigamente atribuída a Deus. Agora lembrem-se que os cavaleiros templários também adoravam Bafomé, que era Mafrodite, macho e fêmea, gerador e produtor, como Bran e Maia e Osíris, mas nós não temos que entrar nos detalhes. Então, se passamos pelo rito escocês da maçonaria, o 33º grau é conhecido como soberano grão-inspetor-geral. É um grau honorário para os mais elevados maçons. E então, se você desce, o sublime príncipe do segredo real é o 32º. E você pode continuar descendo, até que você chegue aos graus azuis, que são um aprendiz de entrada, o companheiro da habilidade e o mestre maçom. E você pode voltar e subir até quase que no topo, sem saber o que você está fazendo, nunca sabendo exatamente em que você está envolvido. Há um grupo de jovens na maçonaria que é chamado Demolay. Isso não é fascinante? Esse é o homem que foi sentenciado à morte por cuspir na cruz e por cometer sodomia e as coisas mais profanas que há sob o sol. Mas com seu nome se formou um grupo jovem. E não é fascinante que Billy Graham disse que os Demolay são a elite dos jovens deste mundo? Uma declaração fascinante. Os Cavaleiros de Colombo, nós já os vimos com sua fásquia. E nós vamos falar deles em outra palestra. Eles controlam o sistema político do mundo, pelo menos nos Estados Unidos. E o cabeça da loja recebe a posição de mestre adorável. A Bíblia diz que você não deve chamar a ninguém de mestre, muito menos mestre adorável. Isso viola o primeiro mandamento.
a sede do Conselho Supremo, do rito escocês da maçonaria, jurisdição sul, nos Estados Unidos. É isso que está escrito na frente. Você tem a esfinge com as serpentes do lado, e esta é conhecida como a Casa do Templo. Fica do lado leste da Rua 16 Noroeste, entre as ruas R e S, em Washington, Distrito Federal. É aqui que os altos maçons se encontram. Todo o gabinete dos Estados Unidos se encontra aqui. Quer sejam democratas ou republicanos, não faz diferença. É aqui que as decisões são tomadas. Este é um livro chamado O Engano Fatal, escrito por um homem, James D. Shaw. Ele foi iniciado no mais alto grau, o 33º grau, mas ele saiu da maçonaria. Na cerimônia do 33º grau de iniciação, o juramento é selado bebendo vinho dentro de um crânio humano. Que este vinho que eu agora bebo se torne um veneno mortal para mim, como o suco de cicuta que Sócrates bebeu. Se algum dia, voluntariamente ou não, violar esse voto. E um membro vestido de esqueleto coloca seus braços ao redor do candidato que então fala. E que esses braços frios me envolvam para sempre, se eu voluntariamente ou não violar esse voto. Aqui temos outros símbolos da maçonaria. Aqui estão os assim chamados símbolos secretos. E se você olhar para eles, vai perceber que alguns deles são muito interessantes. Se você já pensou que os Vs têm alguma coisa a ver com Volkswagen, eu sugiro que você pense de novo. Aqui estão dois Vs, um dentro do outro. Representam a união de dois deuses. E se você já pensou que isto aqui é o coração da Grã-Bretanha, então você deve saber que a Grã-Bretanha não passa de um país controlado pelos maçons. E também a sua religião, como nós veremos. Todos esses são símbolos. O aquário, por exemplo. E se você pensava que essa era a estrela de Davi, então pergunte a si mesmo por que, antes da maçonaria, essa não era a estrela de Davi. E esses símbolos aqui, claro, muito comuns, mas não temos tempo de entrar em detalhes. E se você vê êxtase e tabletes de mandrágora sendo distribuídos entre os jovens, eles também têm esses símbolos neles. Você acha que esse símbolo aqui era da Mitsubishi? Eu acho que eles ficariam muito zangados se eles soubessem que você está pensando que eles estão distribuindo mandrágoras e êxtase. E aqui você tem este símbolo, este V com W. Este W que é como se fossem dois Vs abraçados um ao outro. Esses são símbolos ocultistas. Em outras palavras, são drogas distribuídas por uma organização que usa os símbolos da sua religião. E se você achava que esse coral do Papa era patrocinado pela Volkswagen, é melhor pensar de novo. Esse símbolo significa outra coisa. Essas crianças inocentes estão carregando o símbolo de Lúcifer. E aqui está o simbolismo de Aleister Crowley. Veja que é muito semelhante. Você tem o pentagrama e todos os símbolos aqui. O G. Perceba que é basicamente a mesma estrutura. Você pode sentir isso. E então você tem o pentagrama, e você pode ter desse outro jeito, e você pode ter daquele jeito ali, dependendo do que você queira. Esse aqui é o bode de Mendes, o lado escuro. Infelizmente, o lado feminino. E aqui está a representação masculina. Vamos perguntar ao dicionário de misticismo o que é que significa o pentagrama. É considerado pelos ocultistas como o meio mais potente de invocar os espíritos. Quando uma única ponta da estrela aponta para cima, é considerado como um sinal do bem, e significa que está chamando espíritos benignos. Quando o único ponto aponta para baixo e um par de pontos fica por cima, é um sinal do mal, e é usado para invocar os poderes das trevas. É interessante que este símbolo é, claro, usado em toda parte do mundo, inclusive na maioria das bandeiras. Vamos perguntar a outra fonte, a Enciclopédia da Maçonaria. Os maçons dos Estados Unidos têm, por acordo tácito, se referido a ele, o pentagrama, como o símbolo das 5 pontas da comunhão. Os contornos da estrela de 5 pontas são os mesmos que aqueles do pentalfa ou Pitágoras. Na ciência da mágica, o pentalfa é chamado de pentagrama misterioso e sagrado. O pentagrama na estrela dos magos. Então, isto é ocultismo. Você tem masculino e feminino, bem e mal, Adão, Cádmo, todos esses símbolos. O homem divino. E agora nós chegamos ao ponto onde nós vamos começar a revelar o que eles são de fato. Ó Maria, estrela do mar. Quem é a estrela do mar? Quem é o deus do mar? Era Poseidon. Era Osíris.
Ó, querida mãe, eu me aproximo de ti com grande confiança. Os muitos milagres que aconteceram me enchem. Pobre pecador, blá, 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 blá. Ó, tu, mãe dulcíssima, amicíssima estrela do mar, não me deixes ir embora daqui sem ser atendido, etc, etc. Tu podes me auxiliar porque tu és a segunda mais poderosa depois de Deus. Eles colocam isso em benefício das massas. Eles creem que ela é Deus. Aqui está o famoso Pio, o mesmo que lançou Hitler ao poder, 1950, o dogma da ascensão de Maria ao céu. Aqui está o dogma. Nós declaramos que a benditíssima Virgem Maria, no primeiro momento da sua concepção, foi pela graça única e privilégio de Deus, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador da raça humana, preservada, intacta de qualquer mancha do pecado original. Esta doutrina é muito importante, porque agora Jesus tem os seus méritos por causa da sua mãe, e não por causa do seu pai. Lembrem-se disso. Jesus tem as feições de sua mãe. Será que eu consigo colocar esta sentença na sua cabeça? Jesus tem as feições de sua mãe. É isso que esta doutrina ensina. E eu vou mostrar para vocês os pregadores protestantes dizendo a mesma coisa. Interessante. Aqui está a revista Focus. Maria soll Göttin werden. Maria deve se tornar deusa. Claro que abertamente a Igreja Católica não permitiria que Maria fosse chamada de deusa. Weiblich Gottheit. Mulher deusa? Absolutamente, por que não? Milhões de católicos americanos querem fazer de Maria uma deusa. O cardeal John O'Connor e o Papa João Paulo II, um grande mariólatra, não se opõem a essa ideia. Aí está, Maria é Deus. Claro que ela é Deus para os iniciados. Porque Helena Blavatsky disse o quê? Que ela é Lúcifer. Ela é Lúcifer. Muito bem. É por isso que a versão King James diz em Gênesis 3,15: E eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Ele ferirá a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar dele. Nem a Bíblia Padrão Revista ousou mudar isso. Gênesis 3,15: Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Ele ferirá a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar dele. Mas os católicos não gostam do texto assim. E a Joy Himes, que é a Bíblia Jesuíta Online, diz: Eu porei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Ela ferirá a tua cabeça, e tu espreitarás o calcanhar dela. Agora é Maria que esmaga, não é mais Jesus. Eles mudaram. Aqui está a fotografia de uma aparição de Maria em Zaitun, no Egito. Então os muçulmanos viram isso, e aqui está um livro fascinante. A rainha de Roma, a rainha do Islã, a rainha de todos. Será que estamos falando da mesma religião? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada nesta página católica da internet. Hearts Are. A doutrina católica romana com respeito a Maria. Esta é a doutrina deles, não sou eu falando. A única, santa, católica e apostólica igreja, dirigida pelo bispo de Roma, sucessor de Pedro I Papa, sempre venerou a Santíssima Virgem Maria, inclusive a sua impecaminosidade. Pois a igreja segue a Escritura, especialmente o Novo Testamento, que ela mesma compilou tão perfeitamente quanto ela segue a sua tradição. Pois eis que todas as gerações hão de me chamar de bendita. Lucas 1,48. Este ainda é um documento católico. Não é surpresa que a mulher triunfe sobre o dragão vermelho, pois as Escrituras dizem isso desde o início. Lembrem-se de Gênesis 3,15, que declara: E estabelecerei inimizade entre tu e a mulher, entre a tua semente e a dela, ela há de esmagar a tua cabeça. Que versão estão citando? A versão católica jesuíta. Uau! Isso é interessante. Vamos continuar. Vem da mesma página da internet. A Mary, a mulher das Escrituras e mãe dos homens, que guarda os mandamentos de Deus e mantém a verdade com respeito a Jesus. Essa declaração é interessante. Nós vamos fazer uma comparação mais tarde que vai ser muito divertida. A ela a igreja aplica as lindas palavras de sabedoria. Ela, o brilho que radia da luz eterna. Ela, o espelho inconspurcado da majestade de Deus. Porque Maria é cheia de graça. A igreja, através do Papa Pio IX, declarou-a como concebida de forma imaculada, sem pecado. Isso é muito importante. Maria passou a ser considerada Imaculada Conceição como resultado de suas aparições em Lourdes em 1858. Ela é imaculada, então Jesus é sem pecado por causa dela, não por causa de Deus, por causa dela. A Imaculada Conceição, ou melhor, o Coração Imaculado. Enciclopédia Católica, livro 6, página 965.
Ela declara que coração no sentido bíblico significa pessoa interior. Portanto, a Igreja Católica diz que os bispos unidos deveriam consagrar o mundo ao seu coração imaculado. O mundo inteiro deve ser consagrado ao coração imaculado. Isso é fascinante. Vamos ler mais. Sua importância excepcional foi confirmada, além disso, pela aparição de Maria em Fátima. Agora temos uma ligação interessante. Vocês já viram o inferno. Então, nós chegamos àquelas visões, nós já discutimos as visões do inferno. A Rússia, então, seria consagrada. E João Paulo II, ela não mencionou o nome dele, mas dizem que é ele quem vai sofrer, e ele é o terceiro, e que todo mundo será dedicado ao seu coração imaculado. E Maria, então, declara em Fátima que a Rússia se converterá. E o resumo da história é que o mundo será salvo pelos filhos de Maria, aqueles que se devotaram ao seu coração imaculado. Isso é muito fascinante. Vamos ler um artigo dessa mesma página da internet, uma página da Igreja Católica. E o seu autor é o famoso bispo Fulton Sheen. Vamos tentar descobrir alguma coisa ali. O artigo se chama Maria e os Muçulmanos e é encontrado no relatório Mizzensensi, páginas 1 a 3, da Fundação do Cardeal Mizzensi, que considera o assunto excepcionalmente importante. E o bom bispo diz, o Corão, que é a Bíblia dos muçulmanos, tem muitas passagens que falam sobre a bendita Virgem. Em primeiro lugar, o Corão acredita em sua concepção imaculada. E também no seu nascimento virginal. O seu nascimento virginal. Notem bem, o seu nascimento virginal. Vocês perceberam isso? Ela foi concebida imaculadamente e a mãe de Maria era estéril. Quem se tornou, portanto, o Salvador? Uma contrafação de Jesus Cristo. Esta aqui. Isso é uma afronta. O terceiro capítulo do Corão coloca a história da família de Maria em uma genealogia que volta até Abraão, Noé e Adão. Quando alguém compara a descrição do Corão do nascimento de Maria com o Evangelho apócrifo, quem é que diz que os evangelhos apócrifos devem ser aceitos como canônicos? Quem diz isso? O Vaticano disse isso no Concílio de Trento. Nesse evangelho, fica-se tentado a crer que Maomé dependeu muito de seu nascimento. Vocês sabem que Maomé era casado com uma freira católica? Toda a família dela era católica. E ele recebeu a sua doutrina diretamente do abismo sem fim. Não é isso que a Bíblia diz? E essa doutrina começou a se espalhar. E usaram o Islã primeiramente para neutralizar o cristianismo, e então o espalharam ainda mais tarde para se livrar dos inimigos. Nas culturas antigas, eram carregados, normalmente num tamborete como este. Você também tinha leques, que consistiam de penas. Podiam ser penas de pavão, e o olho na pena do pavão é o olho da sabedoria, da divindade que eles adoravam. Ou poderia ser penas de avestruz, porque a pena é associada com um pássaro, que na análise final vem da fênix. Mas eu vou falar sobre isso em outra hora. Agora, este aqui é do Papa, e aqui você tem o Papa Pio, ainda sendo carregado desta mesma forma, exatamente como nos tempos pagãos, com as chaves gêmeas que vinham de Babilônia. Os sinais manuais que estão sendo usados aqui são muito interessantes, porque eles são todos símbolos da adoração ao Deus Sol. Os sinais manuais que eles usam, tudo é meticulosamente praticado, porque tudo tem um significado em termos da adoração ao Sol. Há a coroa tríplice, e que também vem do paganismo. É com ela que o Papa é coroado. Aqui, a coroa está sendo trazida. Ali estão as duas caudas gêmeas, os cardeais deitados enquanto isso ocorre. Nós temos um interlúdio musical. É tudo muito agradável. Aqui você pode ver a ordenação de novos bispos e cardeais. Vejam que eles estão deitados, exatamente como nos tempos pagãos. Aqui você tem a tiara tríplice. O deus pagão usava a tiara tríplice 1800 anos antes de Cristo. E aqui você tem a tiara com chifres do deus alado dos assírios. Aqui você tem a coroa tríplice em Krishna, que é do hinduísmo. Portanto, a coroa tríplice é um símbolo da antiga religião de Babilônia.
E ali você tem o touro alado, também com uma coroa tríplice que vem dos tempos assírios, dos tempos babilônios. Então, aquele que usa a coroa tríplice agora é o sumo sacerdote das antigas divindades. Aqui está a tiara do Papa VI, as 6 serpentes abaixo da pirâmide oculta nesta aqui. Agora, vamos ver o que se pode saber sobre a adoração à mãe e à criança, Maria e o menino Jesus. Este símbolo é exatamente o mesmo que você tem no paganismo. E é interessante que você tem a Madonna negra e você tem a Madonna branca. Você tem o Jesus negro e o Jesus branco. Agora, no paganismo era exatamente a mesma coisa. Osíris era adorado ou como preto ou como branco, a depender do aspecto da divindade que você favorecia. No jogo de xadrez, o que você tem aí? Você tem casas brancas e pretas. E o jogo de xadrez é planejado, é um jogo oculto, planejado desde a antiguidade através da maçonaria, para mostrar que, de fato, o peão não somente destrói o rei, mas você pode promover o peão à rainha. Ele se torna rainha se você quiser. Então, o preto e o branco, ambos eram símbolos que já estavam presentes na adoração a Osíris e no culto a Ísis. E você também tem isso no catolicismo. Você tem a Madonna negra e você tem a Madonna branca. E se você for para a cultura oriental, você tem exatamente a mesma coisa. O culto à mãe e à criança. Isi e Iswara, Xingmu e a criança sagrada. Você também tem isso no Egito, Ísis e Osíris. Você tem também na cultura hitita a adoração da mãe e do filho. Claro, a mãe e o filho se tornarão proeminentes no catolicismo romano. Mas se você quer fazer com que as pessoas creiam que eles representam alguma coisa, você tem que dar nomes aos deuses. Isso não é problema. Esses nomes têm mudado através da história. Os gregos não tinham os mesmos nomes que os medo-persas. Eles não tinham os mesmos nomes que os egípcios. Eles não tinham os mesmos nomes que os babilônios. Mas tudo era um deus apenas. Então, todas essas divindades, e aqui você tem uma antiga religião asteca, Quetzalcoatl, e a criança, e às vezes você tem do sexo masculino ou feminino, indica que a divindade é tanto macho quanto fêmea. A Madonna negra está na Igreja Católica Romana, e os messias negros são também comuns. E a Madonna branca tem filhos brancos. Aqui você a tem no hinduísmo. Esta vem do Museu Britânico. Aqui você tem a mãe, ali você tem a criança sagrada, aquele que vai ser o Salvador. Isso é paganismo. Nada tem que ver com o cristianismo, porque Jesus diz: há apenas um mediador entre Deus e o homem. E quem é ele? O homem Jesus Cristo. Você não tem outro mediador. Maria nunca vai tomar o lugar de Jesus. Nenhum santo vai tomar o lugar de Jesus. Nós não precisamos de ninguém como mediador. Isso é paganismo, não é cristianismo. Aqui está Ísis em sua forma espírita, quando ela se aproxima dos rituais da nova era. Suas manifestações. Nós vamos tratar disso em outra palestra. Aqui você tem os símbolos, os antigos símbolos pagãos de Hermes e Ísis, bem aqui, com a estrela de 6 pontas no meio do círculo. Ou as estrelas de 5 pontas em outros lugares são também usadas. Este símbolo, onde vocês acham que eu achei? Este símbolo é dos antigos deuses? Eu o achei na Catedral Jesuíta, no sul da Europa, na Alemanha meridional. O que isso está fazendo aí? O que os símbolos de adoração ao sol estão fazendo em Częstochowa, na Tchecoslováquia, ou na Polônia, em todas as partes do mundo? Vamos dar uma olhada, então, na nova enciclopédia católica, que diz: Pio XII afirmou fortemente que Maria é rainha. Então, aqui nós temos uma rainha no céu, mas Beltis era também chamada de rainha do céu, inserindo no calendário 31 de maio uma nova festa de Maria Rainha.
Então, Maria remodelada, reformada, para se encaixar nos sapatos da antiga divindade e colocada na frente do povo como nova mediatriz. Isso é muito triste porque Jesus é tirado da equação. Eu não estou tentando derrubar Maria. Maria era uma mulher abençoada, ela era uma boa mulher, mas a sua herança está sendo mal usada aqui. Ela era reverenciada como mãe e rainha em 31 de outubro de 1942, quando foi reconhecida publicamente como rainha. É espantoso que todo o sistema antigo de Babilônia somente chegou à plenitude em nossa época. Agora, vamos dar uma olhada em retratos fascinantes da transferência do papel mediador de Jesus para Maria. Este aqui eu encontrei em Roma. Aqui você tem Jesus colocando a coroa de espinhos sobre a cabeça de Maria. E ela tem as feridas nas mãos. Portanto, Maria que se torna a mediatriz, aquela que sofreu e morreu. E se alega que através de Maria nós somos salvos, porque Maria é aquela por cuja obediência nós fomos salvos no ponto onde Eva havia falhado. Agora, lembrem-se que eu fui católico. Eu fui um católico devoto por muitos anos. E eu fiquei abismado, como vocês também provavelmente estão hoje à noite. Agora, essa antiga deusa, ela era parte de um rito de fertilidade e as pessoas oravam para ela buscando fertilidade, amamentação. Será que Maria também preencheu esse papel? Absolutamente. Vamos até a Gruta do Leite. Sim, a Gruta do Leite em Belém, muito perto da Igreja da Natividade. Vamos descer comigo até a Gruta do Leite. Aqui você tem um símbolo, está na igreja, mas esta é a figura que eles usam como símbolo. Maria com o seu seio do lado de fora, símbolo de fertilidade. Ela amamenta o filho e as pessoas vêm até esta gruta e vêm aos montes para orar quando tem problemas de fertilidade. Agora, se você olha para o teto da caverna, você encontra essas manchas brancas. Ela é chamada de a caverna do leite, porque as pessoas dizem que essas manchas brancas que você vê aqui são causadas pelo leite de Maria, porque quando ela amamentou o menino Jesus, o seu leite jorrava e espirrava nas paredes da caverna e fez então essas manchas brancas. É isso que as pessoas dizem. E o Papa reconheceu isso como um milagre autêntico. E há um testemunho do Vaticano que esta é uma situação autêntica de milagre. Eu perguntei para o guia que estava conosco e também era o cantor da Igreja da Natividade. Eu perguntei para ele, com licença, eu estou um pouquinho curioso. Essas manchas brancas que nós estamos vendo na parede, eu as vi em muitas outras cavernas também. Nas outras cavernas, elas também são o leite de Maria? Não. Aquelas são naturais, mas essas aqui são do leite de Maria, percebe? Agora, isso pode parecer um pouco ridículo, mas eu vou mostrar para vocês que o mesmo culto da fertilidade que acontecia em relação às divindades antigas também está acontecendo com Maria. E quando você pensa nisso, isso me deixa doente. Se ela é a rainha do céu, isso significa que ela é a deusa do céu. E aqui você tem uma figura católica em que anjos estão coroando Maria como rainha. E aqui você tem, na entrada de uma outra catedral na Europa, você tem Maria sendo coroada pelo Pai e pelo Filho como rainha do céu, enquanto os adoradores, ao fundo, não estão adorando nem o Pai nem o Filho. Eles estão adorando Maria. Aqui está uma outra figura em que Jesus olha com aprovação, enquanto os arcanjos estão coroando Maria. E aqui você tem uma outra em que pai e filho coroam Maria diretamente. Agora, não é nem mais um anjo.
É o próprio Pai, o próprio Filho. E aqui você tem o Papa orando na frente da estátua de Maria. E até ele está coroando Maria. Então você tem todo o ritual, você tem todo o sistema do paganismo construído para tornar Maria Beltis, a rainha do céu, aquela que aplaca a ira, aquela que fica em pé no lugar do verdadeiro mediador. Então, nesta figura aqui, você tem o Espírito Santo e mais acima você tem Maria no centro. E se você observa os olhares do discípulo, para onde eles se dirigem? Para cima ou para Maria? Para Maria. Ela se tornou a mediatriz.